Bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Mesa com o Pai. Nós sentamos à mesa e compartilhamos tudo que Deus faz e como Ele transforma as nossas vidas. E hoje nós temos a honra de receber Michele Nascimento, a líder do Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja. E a gente vai falar hoje sobre o propósito, sobre o chamado de Deus na tua vida, sobre o papel das mulheres no reino de Deus. E antes da gente entrar nesse bate-papo gostoso, eu quero te pedir para você já compartilhar esse vídeo com mais 5 amigas, porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje é o que Deus quer transformar na vida delas. Então, compartilhe o vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo e já segue o nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá? E, Michele, já entrando na história, eu queria que você começasse contando pra gente como foi o teu encontro com Deus. Você cresceu na igreja ou você teve encontro com Deus durante a sua vida? Como que foi essa trajetória? Como que foi esse encontro? Então, a minha mãe se converteu, eu era criança, né? E eu crescia, a minha avó, são todas convertidas, as minhas tias, e eu crescia dentro de igreja, né? Desde que eu me entendo por gente, Deus sempre fez parte da nossa história, da nossa família, e eu sou muito grata a Ele por esse tempo que Ele nos escolheu, né? A Bíblia fala que Ele nos escolheu. E eu creio que Ele me escolheu pequena para já servir a Ele, porque a minha mãe sempre compartilhou muito comigo assim, as vivências dela, aquilo que Deus fazia por nós, aquilo que ela pedia, o socorro de Deus em meio às circunstâncias da nossa vida. Então, desde criança, eu aprendi a confiar e amar num Deus que faz e pode todas as coisas. Já cresceu vendo já a prova do que Deus Os foi capaz de milagres, fazer, né? né? Sim. E durante essa tua trajetória, teve um momento em que você realmente teve um encontro com Deus ali, que você, além de tudo que você viu na vida da tua mãe, tu conseguiu ver e sentir na tua vida? Sim. Porque dizem que filho de peixe não é peixinho, muitas vezes, né? E eu tive um tempo que eu me afastei do evangelho. Quando eu fiquei adolescente, eu tinha por eu ter crescido, né, desde pequena na igreja, e quando eu entrei na adolescência, nesse período de adolescência, eu acabei me afastando e eu parei de ir, né, na igreja e comecei a ir à escola. Aí eu saía com as amigas da escola e comecei a querer descobrir um mundo que eu não conhecia, né? E fui sair à noite, comecei a ir para baile e fiquei um tempo fora. Um bom tempo, eu fiquei 10 anos afastado do evangelho. E para tua mãe, como que foi? Então, para minha mãe, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Eu creio que ela tinha no coração dela que eu voltaria, porque ela sempre falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai, mas eu creio que Deus vai te resgatar, porque você é dele, você é separada por ele. Eu me lembro de vezes de eu sair à noite, assim, ir pro baile, pro comari, e chegar em casa e minha mãe estava de joelhos orando no quarto. E isso me constrangia, porque eu sabia o que era certo. Só que eu queria conhecer um mundo que eu não conhecia, né? Porque as minhas amigas falavam, porque saíam para dançar. Então, assim, eu sempre gostei muito de música, a música sempre, né, assim... E aí eu queria sair com elas, porque eu queria dançar, eu queria estar com as minhas amigas na escola. E nesse período que eu me afastei. E é um período difícil, né? De descoberta, de dúvida, de você você não sabe quem você é. Adolescente fica meio perdido, né? Só que tem aquilo, né? A gente tá ali, mas a gente sabe que o nosso lugar não é sempre ali. soube, eu sempre soube. E eu sou grata a Deus por Ele ter me resgatado. Eu sabia que o lugar não me pertencia, porque eu me sentia mal. Então, assim, eu estava onde eu queria no momento, porque eu queria estar com aquele grupo, né, de convívio. Queria me sentir pertencente, só que ao mesmo tempo eu nunca me senti feliz ali. Eu sentia falta de algo, eu não era completa, e eu sabia que eu estava no lugar errado. Eu me lembro de vezes de eu ir sair à noite, a minha mãe falava: você pode ir, você quer ir? Você pode ir, só que você fique sabendo. Eu lembro olha, eu tenho 41 anos, eu lembro disso até hoje, eu era uma menina. Ela falava assim: quando você pisar lá dentro, Deus vai ficar do lado de fora. Porque esse tipo de lugar Deus não entra. Onde tem bebida, onde tem cigarro, ela falou assim: esse lugar Deus não vai estar, Michele, Ele vai ficar te esperando do lado de fora. Isso acabava comigo, porque na hora que eu entrava, eu ficava: meu Deus, tô aqui sozinha. E assim, eu acho que é mais interessante a gente, depois que é mãe, que aqui nós 3 somos mães. Sim. E a gente que é mãe,
a gente fica imaginando, e se fosse com os nossos Sim, filhos? exatamente. Como que a gente se sentiria? Uhum. De ver as nossas filhas, né? Nós somos mães de meninas, de ver as nossas filhas saindo e o coração delas. Lógico. Como que não ficou, né? É. E aí agora você se coloca no lugar dela. Com certeza. Depois que a gente é mãe, né? É. Você é mais... Hoje a gente tem mais sabedoria, né? E aí, realmente, eu olho para trás, eu falo, ai, assim, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Uhum. Mas quando eu olho, eu falo, meu Deus, por que que eu escolhi, né? Por que que eu resolvi não seguir pelo caminho que eu fui direcionada e conduzida pela minha mãe, ensinada a seguir? Teve um momento que eu quis dar uma, né, entrar. E arrependimento, né? Se me perguntar, Michele, você se arrepende? Com certeza. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu não teria dado essa curva, né? Uhum. Porque foi um tempo, graças a Deus, Deus me resgatou, né, de volta. Foi um tempo, mas foi um tempo perdido. Eu falo que uma vida com Deus uma vida sem Deus é um tempo perdido, né? E uma vida com Deus é incontável, né? Sim, Exatamente. E, assim, durante essa tua trajetória que você saiu, e aí quando você voltou, como é que foi? Quando você voltou, foi por causa da sua mãe? Ou você realmente entendeu que não, esse não é o meu lugar? Porque você falou que quando você estava lá, você se sentia meio que excluída daquela situação porque não era o teu mundo. Sim. Só que quando você realmente voltou, como que foi? O que você sentiu? O que te fez voltar? Eu tô te perguntando isso porque às vezes tem alguém em casa que também tá passando pela mesma situação. Que às vezes nesse momento ela fez essa curva na vida que a gente sabe que não é uma curva boa de se fazer. Então, e hoje ela provavelmente está naquela situação tipo, volto ou não volto? Será que ainda tem lugar para mim? O que te fez voltar? Então, o que me fez voltar foi a saudade. Eu sentia muita saudade de Deus. Eu sentia muita saudade. Eu me lembro que eu morava num apartamento e aí eu tava no mundo, né? Então eu ouvia música do mundo, pagode. Aí, ao mesmo tempo, eu mudava de música e ouvia música da igreja. Aí eu lembro que uma vizinha uma vez parou e falou, gente, você é muito eclética, né? Porque eu não entendo, ao mesmo tempo que você tá ouvindo uma música, né, cristã, você tá ouvindo uma música... Porque não adianta, tava dentro de mim. Eu sempre, né, você é marcado. Escolhido E não tem como. E eu começou a me incomodar. Eu parei de ouvir as músicas porque me incomodavam. E eu queria voltar para Deus. Chegou uma fase em que eu falei, gente, eu preciso voltar, eu preciso viver aquilo que eu vivi, que saudade que eu sinto de estar na casa do Senhor. E eu tinha uma prima também que sempre intercedeu pela minha vida e ela sempre falava, Michele, Jesus está voltando. Michele, volta para a igreja porque Jesus está voltando, Claudinha. E eu me lembro, né, que eu ria, Claudinha, ele me espera, coisa de adolescente, né? E ela falou, olha, Jesus está voltando. Então, assim, e aí um dia eu fui visitar. Ela me chamou, falou assim, vamos lá na minha igreja. E aí eu fui na igreja dela visitar e aquele dia que eu entrei e pisei lá, eu falei, não, eu não posso estar fora desse lugar porque é aqui que eu me sinto feliz e completo, o que eu tô fazendo comigo, né? Eu falei assim, me perdoa, o que eu tô fazendo comigo? E foi depois daquele dia, nunca mais eu saí. Eu fiquei, e assim, nunca mais nesse saí. tempo que tu tava fora, tu teve algum questionamento? De tipo assim, eu tô fora, eu tô no mundo, né? Tenho amizades do mundo, né? Se eu voltar para a igreja, o que eles vão pensar de mim? Tu teve esse tipo de pensamento? Não tive. É. Eu nunca tive, porque eu tinha muita, assim, porque eu só pensava que Deus estava me esperando, sabe? Assim, era o que mais ficava na minha mente. Eu não me preocupei, assim, no que as pessoas iam pensar. Até porque quando eu voltei, eu não voltei para a igreja da minha mãe. Eu voltei para a igreja da minha prima. Então, assim, eu fui para uma igreja diferente que as pessoas não me conheciam, né? E aí eu falei assim, na verdade, acho que eu pensava assim, o que Deus está pensando de mim, né? Sabe? Assim, poxa, assim, me perdoa, você volta e, afinal, assim. É isso que importa, né? Tinha um temor, né? Ainda tinha um temor. Lá no fundo ainda tinha. Sempre teve. Verdade. E quanto tempo que tem isso? Você realmente voltou para a igreja e ficou? Então, uns 30 anos. Entregou a tua idade. Mais ou menos, deve ter uns 20 e poucos, 28, 29 anos, mais ou menos. E durante esses anos, como é que foi o teu chamado para o Ministério de Mulheres? Como que aconteceu isso? Então, foi muito natural, né? Assim, Deus em toda a minha vida me presenteou com boas amizades, com boas pessoas, sabe? Boas mulheres de Deus.
Eu sempre tive amigas muito assim, amigas que são amigas de Deus, Sim. né? Uhum. E assim, sempre foi muito fácil, muito gostoso para mim conversar com elas, ouvir, aconselhar. E no decorrer de toda a minha história, mulheres sempre me procuraram para se abrir, sabe? Uhum. E até brincava, falando, você tem que fazer psicologia, porque tem tudo a ver com você. E numa fase da minha vida, eu acho que muito do que eu vivi, da minha história, né? Eu acho que dentro do meu sofrimento, das coisas que eu passei, da onde Deus me tirou, eu creio que foi a partir daí que eu tive assim mais certeza daquilo que era o propósito e o chamado de Deus para minha vida, porque só conhece a dor do outro quem já passou, né? Então hoje eu posso falar que eu me sinto apta e capaz para poder entender a dor de outra pessoa, ainda mais de uma mulher, né? E poder ajudar. E aí o GC, assim, o ministério veio, né? Que a gente iniciou com o GC de mulheres, veio através disso, de mulheres estarem precisando serem ouvidas, sabe? Mulher tá com mulher tá à mesa com mulher. E colocar na mesa a sua ansiedade, os seus anseios, suas preocupações, sem medo de julgamento. E falar com alguém que te entende, porque também é mãe, porque também trabalha, porque também é dona de casa, porque é serva de Deus, porque, né? Então, assim, essa troca com mulheres é algo que eu sempre gostei. E incluir isso no chamado, né? Assim, de você poder, você estar junto, socorrer, né, outras mulheres, isso eu acho lindo. É uma das coisas que eu mais amo, sabe, fazer. É compartilhar com uma mulher, porque assim, Deus escolheu a gente é a princesa do Senhor, a gente é herdeira, né? Ele nos ama, ele nos chama, ele nos conhece. Então, eu acho que você tá com mulheres é algo lindo demais, porque ninguém faz nada sozinho. E mulher precisa de mulher, né? Porque a mulher é sensível, e a gente precisa uma das outras. E assim, nesse meio, né, da descoberta, como que você teve a certeza que, não, eu nasci para trabalhar com mulheres? Então, eu tive a certeza quando iniciou o GC. A Gabi, né, ela tinha muita experiência em GC, né? E uma vez ela falou comigo, Michele, por que a gente não inicia um GC, um grupo de mulheres, né? Para que a gente possa conversar melhor, porque às vezes a gente ficava depois do culto conversando, aí tinha aquele grupinho, aí a gente ficava até muito tarde, e a gente sentiu a necessidade de ter um momento nosso, um momento de você sentar mesmo e conseguir uma ouvir a outra, uma conversar com a outra, estudar sobre a palavra de Deus, aprender uma com as outras, né? E aí a gente iniciou esse período, foi na minha casa, no meu apartamento, eu lembro que éramos 5 mulheres, e a gente fez um jantar, e foi lindo, a gente fez um jantar e conversamos, e aquela noite todo mundo saiu de lá, sabe, assim, muito alegre, com muita esperança. A gente compartilhou de Deus, falou das maravilhas do Senhor, saímos fortalecidas. Naquele dia eu falei, gente, é para isso, sabe? A palavra de Deus é algo que eu sempre amei, né? Eu amo a palavra do Senhor, eu sou apaixonada pela Bíblia. E compartilhar a palavra de Deus é uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer, porque ela nos fortalece, a palavra de Deus que revigora a nossa alma, traz esperança para o nosso coração. E eu acho que surgiu daí. Deu já tá, porque no Instagram eu já dava algumas palavras que eram tipo palavras do dia, né? Eu compartilhava palavras pequenas, que era, né, o meu devocional diário. Eu comecei a colocar isso ali, e mulheres me mandavam muitas mensagens, e só mulheres. E aí mulheres começaram, né, a estar ali, me seguir, mandar. E aí eu percebi que era com mulher. Falei, não, o negócio é com mulher, gente, negócio é com mulher. E dali eu comecei assim, ajudar mulheres através das palavras, assim, e elas mandavam, Michele, poxa, uma palavra que eu ouvi sua me ajudou muito em tomar tal decisão. Não, como Deus falou comigo através desse devocional. E eu comecei a ver que existia uma troca muito grande. E aí eu tive, assim, a certeza de que o meu chamado era com o Ministério de Mulheres, porque a gente iniciou de uma forma pequena, né, no meu apartamento, com 5 mulheres, e foi crescendo, sabe? Assim, foi aumentando, Deus foi fazendo, e eu acho que é isso. E assim, você falou que você
né, dividir as palavras no Instagram, no teu devocional. E eu acho que hoje em dia tem muitas mulheres que ainda têm vergonha, Sim. né? E como que foi? Teve algum desafio? Teve alguma coisa assim que te marcou, que de repente te travou? Você parou por um tempo, depois você continuou? Fala um pouquinho. Então, teve algumas situações que me marcaram, mas assim, vergonha eu nunca tive. Engraçado que eu tenho vergonha para muitas coisas, mas para falar de Deus eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma. É lógico que a gente tem um temor, né? Sim. Eu fico nervosa. Antes do GC, na hora de ministrar a palavra, eu fico nervosa, o coração acelera, normal. Mas vergonha não, porque eu acho lindo as pessoas olharem, sabe, assim, de tudo que eu poderia carregar, eu acho que o mais lindo é a pessoa olhar e falar, cara, essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma mulher que ama a palavra de Deus. As pessoas te enxergarem como alguém que tem temor ao Senhor. Então, assim, vergonha porque, assim, de estar nesse mundo, muitas pessoas têm vergonha até de assumir, né, às vezes. Que é evangélica, que é cristã, prefere não tomar posicionamento, andar com a Bíblia. Acho lindo, a minha é rosa ainda por cima. A minha ainda é rosa para chamar bastante atenção. Vergonha nesse ponto, não. De aparecer no Instagram, sim. Eu tive que vencer, sabe? De aparecer, assim, de ministrar, não. Porque, assim, eu começava e vinha naturalmente, não era um sacrifício para mim. Sim. A palavrinha vinha e eu começava a compartilhar e depois eu tinha tanto feedback, assim, sabe? Que eu falei, ai, que bonitinho que Deus está fazendo. Gente, que muito bonitinho. Então, isso trazia, assim, alegria pro meu coração. Motivação. Agora, gostar de aparecer ali, não. Era algo que, se eu ficasse assistindo o meu próprio vídeo, ai, meu Deus. A gente começa a ver um monte de defeito. Pois é, eu não gostava muito. Te entendo. Mas eu fazia. E teve uma época que eu parei, sim. Teve uma época que eu dei uma paradinha, não por vergonha, mas porque eu precisei de um tempo para mim, sim. Sabe? Eu precisei de um tempo, aí eu fiquei até fora um tempo do Instagram. Na época eu me dedicava mesmo, sabe? Eu tava sempre, eu postava mais coisas, eu postava muito assim a vida da mulher. No lar, cozinhando, fazendo comida, cuidando da casa. A vida real, né, sim. Gente? Porque a gente hoje, né, você vê, muitas das coisas não são reais. Acho que 99% das postagens não são reais, não é vida de verdade. E como eu vi essa necessidade de ver uma vida de verdade, eu postava a minha vida de verdade. Era de pijama, decente, lógico, né? Mas assim, era um pijama, você fazendo alguma coisa, você lavando no banheiro, esfregando, entendeu? E assim, o que é mais interessante, eu digo, por mim, às vezes, a gente tá desanimada, né? Aí tu tá rolando o feed lá, né? Do Instagram. Aí aparece um vídeo de uma pessoa lavando o banheiro. Você quer lavar teu banheiro? Te dá tem que lavar meu banheiro. Você sente o cheirinho até de casa limpa já, né? Não, tem que lavar o banheiro, tem que lavar a louça. Aí te dá um ânimo, realmente. Sim, isso é muito... Isso aí. Você inspirar, né? Isso aí, você inspira pessoas para coisas simples do dia a dia, mas que são coisas boas, né? É uma troca que faz bem para o outro e não faz com que o outro queira ser você. Sim. Ou queira mostrar que você é melhor do que ele. Nem planta na cabeça da outra pessoa uma vida que não existe. Isso aí. Uma vida perfeita. Isso aí. Porque tem muita gente que vive de Instagram e as pessoas em casa acreditam naquilo que está sendo postado, só que não é uma vida real, né? Não é real. E aí até a pessoa que está em casa entender que aquilo não é real, acaba sendo uma vida de frustração, uma vida de comparação, uma vida de... E, cara, aquilo não existe. Então, ter alguém que mostra o que é real, que conversa com a mulher de verdade, aí é uma outra história. E durante todo esse teu tempo, desde quando você voltou, ainda jovem, né? Quando você aceitou Jesus de volta, qual foi o momento mais marcante, assim? Seja caminhada com mulheres, seja no seu ministério, seja na sua volta. O que aconteceu nesse meio tempo que você realmente viu o trabalhar de Deus na tua vida assim, de maneira palpável? Então, na verdade, assim, eu acho que o que mais me marcou foi uma decisão que eu precisei tomar nesse caminho, né? Porque acaba que a gente fica muito religiosa, sim, né? A gente é extremamente religiosa e eu sempre fui muito religiosa, porque eu tenho uma mãe que sempre foi muito séria, né? Uma mulher de oração muito séria. E eu me divorciei durante um tempo, tem poucos anos, né? Eu me divorciei e foi algo muito direcionado pelo Senhor, meu divórcio.
foi algo que me marcou muito, porque eu estava em dúvida do que eu faria, né? Porque eu falei, não, eu sou cristã, né? E eu não vou carregar, eu casei para sempre, eu não vou carregar o título de uma mulher divorciada, eu não vou fazer isso, porque Deus não vai me perdoar, não é isso. E eu fui anos, não foram poucos anos, né? Eu fui anos passando por esse processo de quase dizer para Deus aquilo que ele deveria fazer. Eu falei, não, Senhor, vai ser muito mais bonito você, porque olha só que testemunho lindo, né? Uhum. E foi muito marcante para mim o dia que o Senhor falou, eu não vou fazer o que você me pediu. Nossa. Isso que você me pediu, eu não vou te dar. Foram as palavras dele. E ele falou, você vai caminhar sozinha e eu estarei com você todos os dias da sua vida. Esse dia foi o que mais me marcou. Me marcou, assim, a ponto de eu obedecer ao Senhor, porque eu sabia que... Porque, assim, existe o livre-arbítrio, né? Então, eu também tenho a decisão e o coração do outro, né? Que não... Tem vezes... É lógico que Deus, eu sempre falo, né? A família, eu não aconselho ninguém a divorciar. Eu sempre falo, gente, o Senhor ama a família, Ele é um Deus de família, Ele é Deus que restaura, que cura, que faz tudo novo. Você pode ter um casamento muito melhor do que você tinha no passado, mas existem casos e casos, né? E no meu caso, né, falando específico, foi o Senhor que me tirou, não foi eu que saí. Então, foi algo que me marcou muito, porque foi obediência pura e Deus faz tudo novo, né? Faz tudo novo de novo. Numa situação dessa. Sim, difícil, dói. Porque não é o que a gente quer ouvir, né? E eu sempre tive tanta fé, então eu tinha muita fé de que o casamento seria restaurado. E não é qualquer um que consegue ouvir. Sim. Exatamente. Não é qualquer um que consegue ouvir, porque tem muitas pessoas que quando escutam uma palavra dessa... Não foi Deus que falou, né? Porque Deus não falaria isso. Não foi Deus que falou, eu não vou continuar aqui, eu não quero mais saber de igreja, eu quero do meu jeito, ponto final. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, né? Mas assim, Deus conhece o coração do homem, né? E Ele sabe o que você passa. Eu vi uma frase muito linda que né, naquela época uma pessoa falou comigo. Falou, Michele, Deus conhece aquilo que você passa. Então, assim, é entre você e Deus. Porque nesse tempo eu tive medo do julgamento, a gente estava conversando sobre isso, né? E eu falei, não, eu não vou ser julgada, porque eu sempre fui muito enjoada, assim, questão de tudo, de vestimenta, de passar uma boa, sabe? Uma boa impressão em tudo, porque a gente leva um nome, né? E eu falei, não, eu não vou carregar isso, não vou carregar. Mas assim, abrindo, né? A gente, existem casos e casos. Deus não te criou para que você seja uma mulher abusada, né? Para que você seja abusada física e emocionalmente. Então, assim, existem casos que não tem outro jeito. Que ou a mulher toma uma decisão de sair da onde ela está, né? Ou ela acaba morrendo, né? Claramente falando. Sim, então, assim, e você não tem o que fazer. Você tem que aceitar, porque a sua vida é importante. E Deus nos ama. Deus nos criou para que a gente viva uma vida em abundância, né? Se você vive uma vida que te mata aos poucos, que te destrói, né? Isso não é a vida que Deus tem para você. Não é. Até porque você vai estar destruindo o plano que Ele fez para você. Porque o teu futuro ele já está planejado. Então você tem que cuidar de você mesma para conseguir chegar onde Deus planejou que você chegasse. Uma vez que você se coloca numa situação onde você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, você não está cuidando de você. Né? E, assim, diante disso tudo que você falou, uma pergunta assim que eu não sei nem se... Mas o que você diria para quem hoje está passando por isso? Por essa situação de não sabe o que vai fazer, se faz, se não faz, para quem está esperando uma resposta, para quem... O que você diria? Como que você sentiu essa convicção no teu coração de que realmente foi Deus que falou com você? E que não foi outra pessoa, que não foi... Não, foi Deus. Foi uma coisa que Deus trouxe convicção para você. Como que você sentiu isso? E como que a pessoa que está em casa também pode sentir e ter essa convicção? Então, uma vida de oração, né? Você tem que... A gente ouve a voz do nosso pastor. E é inconfundível. Quando você conhece a Deus, você caminha com Ele, você sabe exatamente aquilo que veio dele e aquilo que não veio, né? No meu caso, foi através de, né? Foi uma pessoa, né? Que Deus entregou para ela. Eu fui visitar, eu estava numa igreja
E eu estava passando por um processo muito difícil. E realmente, assim, eu já estava com problemas de saúde, eu não estava bem mesmo. E eu acho que Deus, aquele dia, resolveu dar um basta. Porque Deus sabia que se ele não falasse comigo diretamente daquela forma, eu não sairia, né? E foi uma pessoa que foi usada para me entregar, né? E a pessoa nunca tinha me visto. Eu fui visitar, ela nunca tinha me visto, e ela acabou de pregar. E depois da pregação, ela me chamou e ela me falou, né? Ela falou e falou, né, que algumas coisas mais pessoais que só eu e Deus sabia. E eu orei, né? Eu recebi na hora, eu tinha certeza daquilo que eu tinha que fazer, porque Deus foi muito assim, ele foi muito direto. Ele não usou meio termo, ele foi muito direto. A pessoa em si virou para mim no dia e falou assim: eu nunca entreguei nada tão direto e tão pesado assim, minha filha. Ela falou: eu nunca ouvi Deus falar com uma pessoa desse jeito. E aí dali eu entendi, eu orei e falei: Senhor, sozinha eu não consigo. Eu não consigo sozinha. Então, foi aquele famoso assim, o Senhor desceu na terra. Sim, foi lindo, assim. Eu acho que de tudo que eu já vivi com Deus, foi o que mais, porque Deus me deu assim, uma nova vida, porque eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. E o que eu, né, deixo para mulheres que estejam vivendo situações parecidas de indecisão ou sem saber o que fazer, você tem um respaldo. Deus é o nosso respaldo, não existe outro. E a Bíblia, né, a Bíblia é muito clara, né, no que o Senhor ele deixa, né, ele admite o divórcio, traição. Que eu, sinceramente, se fosse só traição, eu acho que a mulher é de cada um, depende de como foi. Mas eu acho que o perdão é lindo, e eu acho que o tentar de novo, de você tentar recomeçar, se for o que a outra parte quer, eu acho que vale a pena, né? Se for uma traição. Se for, no meu caso, não tinha como tentar, porque eu acho que se a mulher está correndo um risco, né? Risco de vida, se a mulher está correndo risco de vida, de saúde, né? Se é algo que te maltrata, se o teu psicológico, se é algo que te deixa, se é narcisista a situação, se é alguém que te mata aos poucos, se te destrói, biblicamente, se você é uma mulher abandonada, porque a Bíblia também fala, no momento de divórcio, sobre o abandono, né? Se você foi uma mulher abandonada, então, assim, para tudo existe a Bíblia, que é o nosso manual de instrução. O que eu posso dizer é que, assim, o Senhor, ele tem uma vida em abundância para você, uma vida de paz e de alegria. Fora disso, não vem de Deus, né? Porque quem escraviza é o diabo. Então, é você se pautar na palavra. E, assim, Deus responde, gente. Deus responde de uma forma que você pode querer ou não, né, a resposta. Isso. Mas só a gente querer ouvir. Só querer ouvir, né? E, assim, Deus, ele responde. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de milagre. Não há impossíveis. Existe impossíveis para Deus. Mas existem situações que o milagre é você. E eu digo que hoje o milagre fui eu. Amém. Coisa linda. E assim, como que você enxerga o papel da mulher no reino de Deus? Vamos de coisa leve. Então, eu enxergo o papel da mulher como auxiliadora. Eu acho que a mulher, ela é auxiliadora. A gente tem as características, né? A gente tem... Quando a gente é filho, os filhos costumam ser muito parecidos com os pais, né? Eu trabalho em escola e eu brinco que a gente conhece primeiro as crianças. Aí depois tem a reunião de pais e a gente conhece os pais. Antes dos pais, assim, falarem de quem são, né? De quem são pais, de falar o nome dos filhos, a gente já sabe. Pelo jeito de falar, pelas características, sabe? E as mulheres carregam características direto de Deus. Deus é o nosso Pai. A mulher, ela é auxiliadora, ela é idônea, né? Ela tá aqui para poder ajudar. Eu brinquei no outro dia, eu falei assim, gente, uma igreja tem que ter mulher, né? Tem que ter mulher, porque a mulher é o coração. Mulher é o coração da casa, acho que mulher é o coração da igreja. Mulher, eu acho que é, assim...
é a florzinha de Deus, que Deus cuida, entendeu? Que Deus coloca para enfeitar, que Deus coloca para dar um cheiro, né? Para o cheirinho dele. Eu acho que é isso. E voltando lá para o assunto do Ministério de Mulheres, você começou como líder de mulher, líder de GC, né? Isso. E agora você está como líder do Ministério das Mulheres. E ele tem sido um canal de transformação para muitas mulheres aqui dentro. Eu acredito que as mulheres que chegam à nossa igreja, que vêm para cá, elas se sentem abraçadas, se sentem acolhidas, se sentem realmente em casa, né? Na casa do Pai. E como que você se sente liderando esse Ministério de Mulheres? Qual a missão que você enxerga que esse ministério tem dentro da igreja? Então, eu fico muito grata e muito feliz ao Senhor, né, por estar podendo compartilhar e poder conhecer, ouvir, dividir com mulheres, né, os nossos anseios, nossas lutas, nossas frustrações, nossas dores, nossas alegrias, né? Porque é o que a gente estava falando, a mulher, ela precisa de mulher. E eu fico muito grata ao Senhor por ter me colocado nesse lugar, sabe? Porque, assim, o GC é um presente. Foi um presente. Nós fazemos amizades ali, sim, a gente chora junto, né? Choramos uma com as outras, rimos uma com as outras. Então, assim, eu creio que é um presente para mim e para todas que estão, né? Que estão ali no momento, porque a gente consegue uma dar a mão para a outra e falar, cara, a gente vai conseguir, você vai passar por isso, porque eu passei. Entende? Então, assim, eu poder hoje ajudar mulheres, né, com aquilo que eu já vivi, com a história que eu tenho, para mim é um privilégio. Porque aí eu entendo hoje que a dor não foi à toa, que existe um propósito, né? Eu entendo que algumas coisas que eu vivi, que eu passei, algumas coisas que eu aprendi em Deus, porque a luta, né, os desafios, eles fazem com que a gente amadureça no Senhor, né? Então, assim, eu só tenho hoje a agradecer a Deus, porque se eu tô de pé, se eu hoje estou aqui para compartilhar com outras pessoas, é porque o Senhor me sustentou. E aí eu sei que o Senhor vai sustentar elas também, e daqui a pouco elas também vão estar liderando mulheres, né? Porque é uma pelas outras, é uma corrente. Deus não vai cuidar de uma para você ficar, não, ele fez isso por mim, ninguém precisa saber, né? Eu vou usar isso foi só para mim, só para o meu benefício. Deus não é um Deus anônimo. Lógico que não. Deus faz as coisas para que o que a gente viveu, passou, né, possa ajudar e levantar quem está passando pela mesma coisa que você passou. Então, assim, é uma honra, respondendo essa pergunta. É uma honra, é um privilégio, eu me sinto muito feliz e espero cumprir o chamado, né, que ele me deu de forma genuína, bonita e assim, e eficaz. E tem outras GCs também de mulheres na igreja, né? E sim, outras mulheres também sendo levantadas para liderar GCs. Né? Sim. E isso eu acho que é muito do exemplo que viram na GC de mulheres, sim, que acontecia toda quarta-feira. Sim, verdade. Então, nessa GC, tem alguma coisa que já aconteceu ali que marcou muito, assim, a GC, que marcou muito o teu tempo liderando essa GC? Alguma coisa que você realmente viu ali e falou, nossa, Deus é lindo demais? Ou foram vários? Foram vários. É difícil ter algo específico, né? Porque, às vezes, a dor por exemplo, às vezes o que uma mulher está sentindo, para mim pode ser uma coisa pequena, mas para ela, algo que ela está vivendo, algo que Deus fez para ela, às vezes fala, deu um emprego para alguém, legal, você já tem seu emprego, entendi, mas para ela que não tinha emprego, que estava cheia de dívida, com um monte de boleto para pagar, né? Mulheres que, igual eu conversei com uma pessoa, né, uma mulher que frequentava o nosso GC, e ela veio me falar, falou, Michele, o GC me ajudou a salvar o meu casamento. Gente, que coisa mais linda! Gente, isso é lindo, entende? Porque você vê que Deus capacita, e Deus fala, e Deus faz. E eu fiquei muito feliz por ela. Ela falou, quando eu comecei, ela não é cristã, ela é católica, ela não é da nossa igreja. Ela frequentou o GC 2 anos, ela vinha no GC, sempre veio, nunca faltou. E ela veio conversar comigo agora, né, há pouco tempo atrás, ela falou, vou te falar algo que eu nunca falei. Quando eu entrei no GC, eu vim por um convite de uma amiga que pertence à igreja e eu estava destruída.
eu sabia que ela estava passando alguma dificuldade, ela falava algumas coisas, mas eu não sabia do tamanho. Ela contou quando tudo ficou, sabe? E aí ela falou, Michele, hoje dela tem uma filha, e ela falou assim, foi assim, restaurado o meu casamento. Nossa. E isso mexeu tanto comigo, porque era algo que eu colocava muito também em mim, porque a gente se coloca rótulo, né? Às vezes as pessoas não nos julgam, Deus não nos julga, não nos mas a gente coloca. E eu falei, Senhor, como é que eu vou falar de família, né? Se eu sou uma mulher divorciada, como eu vou falar que Deus restaura um casamento se o meu não foi restaurado? Como eu, sabe? Porque assim, aí eu falei, como eu vou falar? Mas eu me vestia, sabe? De força. E eu falei, eu vou falar porque eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre ele, né? É sobre ele que eu estou falando. E assim, eu vejo que ele fez e ele faz. Não fez em mim, mas fez nela. Entende? Então, assim, não se baseia na minha vida. Né? Se baseia no que Deus é, gente. É o que ele tem para cada um. Para cada um, né? Porque a história é diferente, somos diferentes. Exatamente. Então, assim, o final da minha história pode não ser igual ao da outra, né? É o que eu falo, Deus é muito maneirinho. Ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. Ai, Michele, a gente teve agora, né, há pouco tempo, o primeiro culto de mulheres. Verdade. Foi lindo. Foi lindo, né? Foi lindo, gente. Foi lindo demais. E você ministrou. Ministrei. E como que foi a sensação? Fala pra gente. Foi a primeira vez no altar? Foi. Então, eu pertencia a outra igreja, né, há uns anos atrás, antes de ser membro daqui. Eu dava a palavra da oferta, né? Na época, eu sempre dei a palavra de domingo da oferta. Mas era uma palavrinha de 8 minutinhos, né, gente? Então, assim, eu ministrei no altar palavras de oferta. Era todo domingo. Mas como por ser palavra curta, né? Eu ia ministrar e descia. Agora, ministrar uma palavra, né? Com um tempo, peso diferente. Um temor, né? É um temor muito grande. A questão da exposição. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ficar com vergonha se eu esquecer alguma coisa. A gente fica assim. Eu brinquei no dia, né? Eu falei que parecia que tinha um monte de borboletinha dentro do meu estômago. Porque eu tava com a boca seca. Mas é só você começar a falar, né? É só começar a falar, porque, na verdade, não é a gente que fala, é Deus que fala. Mais uma vez, não é sobre você, é sobre ele. É só a gente se colocar, né? Se colocar, assim, disposição, deixar a nossa alma, né? Eu literalmente botei lá a cadeirinha, falei, na hora que me chamaram, né? Eu falei, alma, tu fica aí, tu se acalma, porque eu vou lá cumprir o meu chamado, daqui a pouco eu volto, entendeu? Foi mais ou menos assim, mas foi lindo, foi lindo. Foi lindo ver, assim, dezenas de mulheres rendidas no final. Foi lindo receber testemunhos que compartilharam com a gente depois do culto de milagres e restauração que Deus fez. Então, assim, é lindo demais. Você servir a Deus nunca é igual, né? Cada dia é uma novidade. É muito bom. É muito lindo. E, assim, ver as mulheres... né, abraçando, as mulheres da igreja, abraçando esse novo projeto, porque assim, é uma coisa nova para a nossa igreja, né? E ver as mulheres se movimentando, não, vamos fazer, não sei o quê. Teu coração ficou como? Muito feliz, batendo muito forte. Eu imagino. Fiquei muito feliz, porque a gente não tinha culto de mulheres, a gente tinha um café meninas, já tivemos alguns encontros de mulheres, mas um culto de mulher a igreja ainda não tinha, né, tido, foi o primeiro culto. A gente, na verdade, a gente brincou que foi falta de fé, porque a gente nem imaginou que teria a quantidade de mulheres, né? Acho que tiveram mais de 100 mulheres, de acordo com as lembrancinhas que nós fizemos. Faltaram algumas, né? E foi num dia que várias igrejas estavam tendo, né, dia 8 de março, que foi no dia mesmo da mulher, então tava várias igrejas. Eu mesmo convidei várias amigas, não, já tem um evento na minha igreja. Sim, tava tendo evento em outros lugares, né? E a gente não imaginou que daria tantas pessoas, assim, tantas mulheres sedentas, né? Porque eu ainda brinquei lá na hora da palavra. Falei, gente, ninguém veio aqui me ver, né? Tirando minha mãe e minha avó que estavam presentes. Então, assim, você vê mulheres no sábado à noite, sabe? Com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei tão grata. Eu olhava dali de cima e todo mundo, as mulheres lindas, né? Bem vestidas, né? Porque teve uma paletinha de cor, né? Eu até brinquei. Quando eu entrei na recepção, eu falei, gente, quanta mulher bonita.
Quanta mulher linda, né? Às vezes- Cheirosa. Não, às vezes É. até mulheres da própria igreja que a Sim, gente olhou e isso. falei, gente, nossa, mas tu tá linda. Aham. Tem mulheres que eu brinquei e falei, mas quem é você? Porque é um dia só nosso. Sim, Porque eu trouxe as crianças, né? Aham. Mas assim, é um dia que a gente se prepara, né? Ah, não, hoje o culto é das mulheres. Hoje eu tenho que ir É, diferente, das não mulheres, é? tem que me arrumar. Hoje eu vou me preparar, né? Isso. E na verdade, assim, trazendo, né, para a Bíblia, a rainha Esther se preparou, né? Ela ficou se preparando para encontrar o rei, na verdade. Então, assim, a gente tem que se preparar para encontrar o rei. A gente veio encontrar o rei Jesus, a gente tinha que estar maravilhosa, né? Para poder estar ali aos pés dele e ouvir aquilo que ele tinha para compartilhar com a gente. Foi lindo. E uma pergunta que eu não quero calar, porque eu sei que as mulheres que vieram no culto querem saber. É o que eu tô A pensando. gente quer saber. E eu acho que todo mundo quer saber. Vai ter mais culto? Então, vai acontecer vai. mais? Vai, gente, olha que coisa linda. É o que eu tava pensando. Vai. Então, estamos com um projeto, né, com a pastora da igreja, Roberta, e já passamos para ela, né, a gente vai fechar as datas, mas o culto de mulheres agora será fixo da igreja, da casa do Pai. A gente vai ter, por enquanto, vai ser uma vez por mês, então vai ser mensal. Olha só que lindo, vai ser mensal. A gente vai ter o nosso culto de mulheres, eu creio que muito Deus tem a fazer, mulheres, eu creio que Ele vai levantar, né, para a glória Vai. dele. Vai. Vai. E Deus já tá fazendo. Tá né? fazendo, né? Tá fazendo de forma linda. A Bíblia fala pra gente não ficar ansioso, mas eu já tô ansiosa. Então a gente fica ansiosa, até eu tô ansiosa. Já tem ansiosa. data? Já tem data do próximo? Então, não, mas assim que a gente tá, na verdade, as datas a gente já pensou, mas tá só esperando, né? Os pastores verem se não tem algum outro evento que não vai bater Entendi. as datas para liberar as datas que a gente tem proposta. Entendi. Então tá, né? A gente tem que esperar. Pouquinho. esperar, Você vamos já- ficar Mas um vai pouquinho ser mais já no mês que ansiosa. vem. Já vai ser mês que Mês vem. que Uma vem, vez por gente, mês. ó. A metade de março já tá aí. Já, né? já. foi. Então, E quem não conseguiu vir, né? Que Já tinha vem. evento, já Olha. pode vir no próximo, sem desculpa, né? Isso Ó, aí. segue lá o Instagram da Casa do Pai e assim que a gente souber a data, a gente já vai divulgar lá quando vai ser pra se programar e dar tudo certo. Isso aí. Isso aí, tu não vai perder, né? Já perdeu uma vez, não vai perder. Por favor, né? E, Michele, assim, você contou pra gente do testemunho da restauração do casamento, né? Mas além desse, teve algum testemunho marcante, assim, que você viveu, que alguém te contou, que alguém testemunhou pra você sobre o que Deus fez nesse tempo de mulheres da Casa do Pai, no culto, na GC, assim, alguma coisa que a gente possa edificar ainda mais quem tá em casa? Então, as palavras do G6 sempre eram muito específicas, né? E como assim, como o GC é um grupo de mulher, né? Eu creio que Deus, ele fala assim, hoje eu quero conversar isso com as minhas filhas, então hoje eu vou conversar isso. E a maioria de nós chegava ali, então assim, saía do trabalho, era um dia corrido, que você vinha de uma semana difícil, então às vezes era um problema no trabalho, ou era um problema na família, sempre, cara, porque era dia de semana, né, toda quarta-feira, de 15 dias às quarta-feiras, então assim, Deus sempre conversava com a gente, sabe, de forma muito assim, real, era palpável, né, e os testemunhos, eles vinham tipo assim, era um GC, falando, gente, era o que eu precisava. Era a palavra que eu precisava para tomar tal decisão. Eu lembro de você, Emília, lembra? Que estava com uma situação no trabalho, né? E que você falou, Michele, eu tomei uma decisão no meu trabalho, Deus me respondeu, que eu vim no GC, você estava sentada lá no cantinho, perto da porta. Eu lembro de detalhes. Quando as pessoas vêm me contar, gente, eu lembro de tudo, eu lembro dos detalhes. E você estava sentada perto da porta, você falou assim, olha, Deus me respondeu, e você pode responder essa... Porque o testemunho é seu. Aqui agora. Ó, trocou! Esse testemunho aí eu conto quando eu estiver sentado na cadeira dela, entendeu? Eu vou guardar vou guardar. Brincando, mas tiveram, sempre tinha, sabe? Sempre tinha. Já teve dias lindos do Senhor fazer um mover ali e falar que estava restaurando, né, uma pessoa, trocando as sandálias dela para algo que ela ia precisar. E assim, poucos dias depois aconteceu algo na vida dela que realmente ela falou, é um caminho que Deus que está me conduzindo, porque eu, com aquelas sandálias que eu estava cansada, já estava exausta, eu não ia conseguir. Então assim, são situações muito pessoais, né? Muito pessoais. E que de forma muito linda Deus foi trabalhando, que da gente olhar e falar, gente, Deus é muito lindo. Então, assim, era numa quarta-feira e às vezes a quinta, sexta chegava um zap, alguém te ligava,
sabe? E com um testemunho lindo, você fala, olha que coisa linda. E sempre é algo muito pessoal, assim. Muito individual, detalhes, né? Muito individual. Ele é um Deus de detalhes, ele trabalha nos detalhes. Muito. E uma coisa que eu acho muito interessante na tua fala é que você sempre fala assim, Deus conversou comigo. Deus, ele conversou comigo, Deus, ele pediu para conversar com as meninas. E para uma pessoa que talvez seja religiosa, que talvez tenha aquele paradigma, tipo assim, eu só consigo falar com Deus se eu estiver ajoelhada no pé da minha cama, ou então eu só consigo falar com Deus se eu souber falar palavras muito bonitas. O que é esse conversar de Deus que você sempre fala? Que isso você não fala só aqui, mas você fala em todo o tempo. Tipo, Deus conversou comigo, Deus conversou comigo. E o que é esse conversar de Deus? Então, eu acho que é você viver, né, com Deus, porque Ele é o nosso amigo. Jesus, ele disse, eu estou indo para o Pai, mas eis que eu envio o Espírito Santo que estará convosco, né? Então, assim, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim, Ele não é um ser que não te ouve, que não te escuta, Ele não está longe, Ele está perto. Exatamente. E Ele está perto o tempo todo. Eu acho lindo você se ajoelhar e se prostrar para poder orar e ouvir a Deus, mas eu também acho lindo você estar dentro de um ônibus lotado, conectada com Deus e conversando com Ele, porque Ele conversa com a gente, Ele é tão real quanto nossa conversa aqui, né? Uma de frente para outra. Ele é real, é a gente que precisa estar sensível a ouvi-lo, né? Porque a gente que precisa parar e ter essa sensibilidade de ouvir Deus falando, porque Deus fala o tempo inteiro. A gente é audível, você ouve, ou Ele fala através da palavra da Bíblia, ou você ouve Deus falando enquanto você está lavando uma louça, aí você coloca um louvor, e aí você quando vê, já está ali no chão e Deus está ministrando no nosso coração. Então, assim, Ele conversa com a gente. E olha, gente, é o dia inteiro conversando. Eu brinco que lá em casa somos eu, Sara e Ele, né? Porque é o tempo todo. Coisa boba lá em casa, assim, do dia a dia, sabe? Cai alguma coisa, fala, olha, Senhor, o negócio caiu, tá vendo? Agora eu vou ter que limpar. Entende? Então, assim, é uma conversa, às vezes eu fico rindo e conversando. E às vezes não é só em momentos de oração em que eu preciso de uma resposta, ou que eu preciso que Deus intervenha em algo. Não, são coisas do dia a dia. Porque Deus, Ele é um Deus muito individual. Ele não quer saber só né? Ele não quer saber só das coisas, vamos brincar assim, das coisas pesadas, né? Ele não quer saber. Verdadeiro relacionamento. Lógico, né? Lógico. Ele quer saber de tudo, dos mínimos detalhes, sabe? Tem vezes que eu ainda brinco, aí eu coloco uma roupa, eu olho e falo assim, eu falei, será que essa roupa tá boa? Sabe, assim, não, isso aqui eu acho que não tá legal. O que tu acha, sabe? Assim, porque é real. Ele é real, Ele é real. Basta a gente parar pra ouvir. Ele é um Deus de relacionamento. Lindo, né? Lá no início, desde o Éden, ele todos os dias ele ia até o jardim ao cair da tarde, se encontrar. Pra poder conversar. Então, ele é um Deus de relacionamento. Sim. E eu nunca vi, se alguém já viu, fala nos comentários ou me conta depois, um relacionamento que se baseia em problema. Sim, verdade. Não existe relacionamento que se baseia em problema. Um relacionamento que só se baseia em coisa ruim. É como se eu fosse a tua amiga, mas eu só fosse a tua amiga pra te falar besteira. Só preciso de você quando você tem algo pra fazer comigo. Eu só vou falar com você, tipo assim, quem que é um tipo de amigo desse? Porque Deus, ele quer ser nosso amigo. Lógico. Mas a gente faz isso com Deus, né? Sim. Muitas vezes esquece, né? Você vai no automático, você acorda, vai trabalhar, vive a tua vida, corre, aí vem pra igreja, às vezes nem aqui não consegue se conectar, né? Porque você tá aqui, mas tá pensando na comida de amanhã, que você esqueceu de descongelar a carne, não sei. Então, assim, a gente tá, mas não tá, né? E na hora que o calo aperta, tu lembra. Isso aí. Aí você se ajoelha, ora. Mas o porquê não Senhor, fazer isso o tempo todo, né? ouve. Porque, fala, orar sem cessar. Gente, não é você ficar ajoelhado o dia inteiro, porque você tem que trabalhar, cozinhar, cuidar de filho. Não é orar sem cessar. Eu posso estar fazendo a minha comida, eu posso estar orando. Isso. Eu posso estar no meu trabalho, aconteceu uma situação e eu posso estar orando. Na minha mente, eu tô orando. Gente, quando eu estou cozinhando, eu fico orando o tempo inteiro. Lavando louça. Então, orando. Acho que Deus tem um mistério na cozinha com mulher. Tem. Eu também acho isso. Eu Pior acho que isso tem. também. Eu acho que Deus tem um mistério no servir. E quando a mulher ela tá ocupando o seu lugar de mulher, né? Porque
é servir, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é cuidar do marido, porque isso também é um mistério. Com gratidão. Com gratidão, aberto. sim. Isso, não com aquele peso no coração. Ou reclamando, né? Não adianta estar lá lavando louça, ai que droga, deixou tudo sujo, não sei o quê. Aí Deus não fala não. Mas quando você tá ali aberta, sensível, você é muito obrigada. Igual quando a gente faz compra, eu adoro. Aí você vai cheio de sacola, você abre assim, né, a despensa, aí você vai guardando, você é muito obrigado pelo alimento, porque eu tive saúde pra trabalhar, porque o meu salário do mês bateu. Senhor, muito obrigada. Nossa, que comida gostosa que eu vou fazer com isso aqui, né? Prepara uma mesa linda, né? E é com gratidão, sabe? Porque a gratidão move o coração de Deus, né? E assim, a gente tá falando em casa, em servir. Conta pra gente como que é o desafio, assim, a tua rotina, né? Você trabalha fora, você é mãe, dona de casa, né? Líder de ministério. Como que é essa rotina? Então, é corrida. Acho que como é de todo mundo, né? É bem corrida, agora tá mais, né? Porque eu comecei a estudar também à noite. Estuda! Faço faculdade à noite, então assim, eu trabalho, né? De manhã eu ajudo a minha filha, a gente acorda e toma café. Aí a Sara faz natação, então assim, é aquela correria de mãe. Aí é dever de casa, lanche de escola, uniforme. A gente sai, né, pra poder... Ela vai pra escola, eu vou trabalhar. E depois, depois da escola, ela fica com a minha mãe, porque eu vou fazer a faculdade. Então, assim, eu trabalho de tarde, faço faculdade à noite. De manhã eu sou mãe integral. E aí, eu trabalho à tarde, faço faculdade à noite. Então, eu volto pra casa às 11 horas da noite, né? É a hora que eu volto. E ainda tem os desafios do ministério. E ainda tem os desafios do ministério. E o nosso momento com Deus, né? Porque às vezes porque é inegociável. Sim. É inegociável. É o combustível, né? Eu brinco que é o cafezinho pra dar aquela acordada de manhã. Então, assim, é você colocar o celular pra despertar mais cedo. Tem vezes que eu durmo e não dá tempo? Tem, gente. Mas é necessário você falar, eu preciso de um momento com Deus. A gente não pode negociar isso. É você ler um versículo, às vezes você vai ler um versículo, Deus vai ministrar o dia todo no meio da nossa correria. Ele vai ministrar e ele vai te sustentar diante de alguma coisa que você vai viver à noite ou à tarde que você ainda não sabe, né? Mas é muita correria. Até porque o nosso alimento ele é diário. É diário. Então não adianta eu me alimentar só na quinta, domingo e querer viver a semana inteira alimentada. É diário. Nosso tempo com Deus ele tem que ser diário. Verdade. Coisa linda. E assim... Ih, ó, até respirou, tô com medo. Você tomou água. Não, assim, a gente sabe que nós temos mulheres nos ouvindo, né? E mulheres também da nossa igreja que às vezes deseja fazer parte desse ministério, né? E a gente falou muito de GC, só que a gente não explicou para as pessoas que são de fora o que é GC. GC é um grupo de cuidado. Isso, né? Exatamente. Porque tem pessoas de fora que estão nos assistindo que não... mas o que é GC? É verdade. Né? E aí, o que você diz para essas mulheres que desejam fazer parte desse ministério ou até mesmo abrir um GC, né? Eu me sinto apta, eu quero, né, ter esse momento com as mulheres. O que você diz? Façam. Por favor, só comece. Porque às vezes a mulher, ela... não tem tempo. Gente, eu também não tenho tempo. Eu acabei de falar a minha rotina, que é uma loucura. Então, às vezes a mulher fala, não abro porque eu não tenho tempo, eu não abro porque eu não conheço a Bíblia suficiente. Assim, o GC é um grupo de cuidado. Então, assim, é um grupo de mulheres que você vai se colocar disponibilidade de você cuidar, aconselhar, compartilhar, amar, né? Se você é uma mulher que ama mulheres, que você ama ouvir ama ouvir a outra, se você acha que você no teu coração queima por isso, né? De estar assim abraçando essas mulheres, faça. Sabe por quê? Porque eu brinco que eu ganho muito mais do que elas, assim. É sério. Porque primeiro que a palavra eu ouço 2 vezes, né? Sim. Eu sempre falo isso no GC. Eu às vezes apanho, todo mundo fala assim, você bate na gente. Você bate na gente com essas palavras. Eu falei, gente, eu apanho 2 vezes. Porque eu ouço, depois eu falo e eu ouço de novo. Então, assim, se você deseja, faça, porque a gente precisa de pessoas dispostas, né? E a minha história é diferente da de Miriam, é diferente da Gi. E aí, o grupo que eu posso ter
pode ser diferente da necessidade do grupo que o Senhor vai te entregar, diferente da necessidade que que o Senhor vai entregar para Miriam, porque eu creio que o Senhor nos entrega mulheres para que a gente cuide delas. O grupo de cuidado é lindo, é você cuidar da outra e ser cuidada por elas, porque eu também sempre me senti cuidada por elas, sabe? Não foi só eu que cuidei até aqui, eu sempre me senti muito amada e muito cuidada por todo mundo. Que lindo. Lindo demais. E para quem, a gente falou agora, para quem quer fazer, né? Para quem quer abrir uma GC, para quem quer participar do ministério, mas e para aquelas mulheres que estão em casa ou estão vindo aqui na igreja ou são de outras igrejas, mas elas não se sentem dignas desse amor do Pai, elas não se sentem reconhecidas como filha que nós somos, elas não se sentem verdadeiramente amadas, né? O que você diria para essas mulheres? O que elas podem fazer? O que elas devem fazer para tirar esse sentimento delas e começar a se reconhecerem como filhas mesmo? Porque nós somos filhas. Sim. Né? Como você falou, nós somos as princesas do Senhor. Então, o que você diz para essas mulheres que estão ouvindo a gente agora, que está se sentindo, que está se vendo nessa situação de órfã? E o que você diz para elas para que elas voltem a ser filhas? Então, Deus entregou o seu filho, né? O seu único filho. E depois do sacrifício de Jesus, né? Porque tudo foi a partir, né? O sacrifício de Jesus, ele nos comprou, nós somos filhas dele, né? A Bíblia fala que nós fomos adotadas por ele. Então, é você se entregar para Deus e não ter medo de expor, né, a sua dor, a sua vergonha, não ter medo de falar assim, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu preciso, a minha dor é essa, né, a doença que eu carrego é essa. Aí eu volto à palavra do culto de mulheres, né, que foi sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela não teve medo, ela foi correndo para o único que poderia trazer para ela a cura, que ela buscou uma vida inteira e gastou tudo aquilo que ela tinha, e nada e ninguém pôde fazer isso por ela, porque não existe nada e ninguém nesse mundo que possa fazer pela gente aquilo que só Deus pode fazer. Então, assim, se você se sente desse jeito, acho que o que eu tenho a dizer é: corra para os pés de Deus, encosta na orla dele, nas vestes dele, porque ele vai te curar, porque vai sair dele a cura que você precisa. Seja a cura emocional, seja os seus sentimentos, as emoções, seja a cura física, não há nada impossível para ele. Amém. E trazendo até a mensagem a palavra que você trouxe no culto das mulheres, às vezes a gente é aquela mulher que tem a força de correr atrás do Senhor, de se colocar aos pés dele, de ir confiando na cura. Mas às vezes a gente é uma menina, e essa menina precisa de ajuda para conseguir ajuda, precisa de ajuda para conseguir que o Senhor vá até ela, precisa que alguém se levante para que essa pessoa vá até o Senhor. Então, eu acho que a pessoa que está em casa, que está nessa situação, também precisa entender que se ela hoje se coloca no papel de uma menina que precisa de ajuda, não tenha vergonha em pedir ajuda. Sim, com certeza. Procure alguém mais próximo, procure alguém da igreja. Se for aqui da casa do pai, procura a Michelle, pode procurar a gente, porque a gente vai te ajudar. Tudo de acordo com o que Deus quer. Tudo baseado no que Deus quer, vai te ajudar a se fortalecer, porque ninguém precisa estar sozinho. É verdade. Pede socorro, né? Pede socorro. E Pede assim, queira ser ajudada. Sim. Exatamente. Porque tem muito disso também. Sim. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada, ou por vergonha, né? Por medo do julgamento. Eu acho que o que mais pega é o medo do julgamento. Eu vou e falar assim, com Michelle? Não. O que acontece? Às vezes a pessoa está passando por aquele ciclo novamente, né? Já passou por aquele processo, se recuperou, se levantou, caiu de novo. E aí você chegar e reconhecer isso e pedir ajuda é muito difícil. E pra gente mulher ainda, né? Porque a gente quer vestir aquela capa de super poderosa. E isso, não, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. E na verdade, às vezes, você precisa de um apoio, né? E você mesmo não reconhece isso. E na Bíblia fala, melhor serem dois do que um, né? E eu não acredito que isso seja só pro casamento. A gente usa muito em casamento. Mas eu acho que pra vida melhor ser dois do que um. Porque quando eu tenho uma amiga que é amiga de Deus, e isso é muito importante. Muito importante. Uma amiga que é amiga de Deus antes de qualquer coisa. E essa amiga, ela consegue me levantar em Deus.
eu consigo É uma ser benção, com forte certeza. muito mais tempo. Tem que ter muito esse cuidado também, né? Pra Sim. quem eu vou pedir socorro? É isso aí. Porque às vezes você vai pedir socorro pra alguém que vai te afundar e vai te deixar Exatamente. pior do que você estava. Ou vai te te julgar, julgar. né? Exatamente. Vai falar, mas isso de novo, mas da outra vez já deu errado. E você de novo por isso. Sim, eu de novo, porque eu sou ser humano, porque eu erro, mas agora eu preciso de ajuda pra sair desse lugar. É não ter vergonha, é pedir socorro, gente. Não tem que ter vergonha. Se Deus ele não te julga e te perdoa, quem é, né, a pessoa ou você mesma para poder se colocar num lugar que você não merece perdão? É É verdade. exatamente isso. Mas que conversa boa, né? Dá vontade de seguir falando a noite inteira. Eu acho que isso aqui já passou de 1 hora de conversa. Eu a acho gente que tá aqui. sim. É. Falar de Deus é muito gostosinho, né, É, gente? dá vontade de ficar aqui conversando. Não, e o mais engraçado é que Michelle, ela fala as coisas tão bonitinhas, né? É tudo inho. É, tudo tipo inho. assim, ai, eu vou dar uma palavrinha. Ai, nosso cultinho. É tudo inho, tudo inho. Ai, Deus é muito bonitinho. É, dá vontade de comer a Bíblia. Não dá, gente. Só eu tenho vontade de comer a vida. Ai, gente. É verdade. Dizem coisa que eu boa. só não falo assim, ministrando, né? Eu acho muito engraçado, porque todo mundo fala, não, você fala tudo no in. Mas quando você tá ministrando, parece Vira que uma você é leoa. outra pessoa. Vira uma leoa. Até a voz fica mais, né? Vira uma leoa. Pra você ver que é bom. Olha como é que Deus nos coloca exatamente do jeitinho que Ele quer que a gente Tadinho, esteja. Tá vendo? Ai, Então é gente. isso, gente. Quero te agradecer, Michelle. Imagina, eu que por agradeço. ter compartilhado a tua história com a gente, por ter mostrado pra gente a importância que é esse ministério e por ter nos feito lembrar, mais uma vez, de quanto nós somos filhos, porque a gente sabe, a gente já sente, mas quando a gente ouve com tanta convicção de uma outra pessoa, acaba reafirmando aquilo que a gente acredita. Então, não só pra gente, mas quem tá ouvindo a gente, acredito que hoje, se tinha alguma dúvida, a pessoa já acabou não tem mais, já acabou de perder essa dúvida, de que nós realmente somos filhos, somos princesa do Senhor, somos a florzinha dele, como Somos a você florzinha. fala. Enfeitamos e alegramos o jardim de E é Deus. isso, eu quero te agradecer por ter se disposto a estar aqui com a gente e mostrar que Deus ele tem planos incríveis para cada Amém. mulher que está assistindo Com a gente, certeza. né? Amém. E você que está nos assistindo, né? Comenta aqui embaixo o que você achou da nossa conversa. Envia esse vídeo para quem você acha que deve escutar isso, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Deus te Que abençoe. Deus abençoe você, abençoe sua família, manda para mais 5 amigas e até mais. Isso aí.